meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18. Eu acho que dessa vez vai dar certo, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar, aleluia. Vamos lá. Jesus e a figueira. Fala assim, ó. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que vocês pedirem em oração. Essa palavra de Jesus ela é muito forte, né, meus irmãos? Há algum tempo atrás, eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito de ouvir as pregações dele, sim, um dos meus pregadores favoritos, né? E o reverendo Hernandes Dias Lopes estava falando dessa palavra, que essa figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Ela tinha aparência. Ela tinha aparência, mas ela não tinha frutos. E Deus, Ele nos chamou para sermos frutíferos. Eu até comentei sobre isso esses dias, né? Na palavra. Deus, Ele quer ver frutos de justiça, frutos de arrependimento, transformação do nosso caráter. Mas Ele também quer ver os seus filhos dando frutos no meio da sociedade, na igreja, na família, sabe? Um testemunho de que nós somos testemunhas de Jesus, de que nós somos salvos, aleluia, de que nós fomos transformados e de pessoas que carregam a mensagem e não apenas uma aparência religiosa, não apenas uma aparência, aquele ali é da igreja, mas eu, para ser crente igual aquele dali, para ser crente igual aquela dali, isso é sério, irmãos, isso é coisa muito séria. Billy Graham, ele tinha uma frase em que ele dizia: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então a gente não pode ter uma vida só de aparência. Não era por isso que Jesus ele se irava e ele confrontava tanto os fariseus, os mestres da lei, porque eles tinham uma aparência religiosa, eles tinham uma vida de aparências. Eles oravam nas esquinas, eles estavam sempre no templo com as suas roupas, né, de sacerdote. Eles pegavam os melhores lugares nas sinagogas, mas eles não viviam o que eles pregavam. E eles não usavam de misericórdia. O Senhor nos chamou para sermos generosos, misericordiosos, para levarmos o amor de Deus, para sermos aqueles que estendem a mão para os que estão caídos, né? A resposta, a igreja é a resposta para esse mundo tão sem amor, para esse mundo que está cada dia vivendo de uma maneira tão egoísta. O Senhor espera isso de nós, que nós venhamos dar frutos, tanto de um caráter transformado, como de boas obras. A palavra de Deus fala e o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo zeloso, um povo que obedece, um povo que guarda as escrituras, mas também um povo de boas obras. E que nós não sejamos como essa figueira, sabe? Quando eu estava lendo essa palavra aqui, estudando para vir gravar o vídeo, o Senhor estava me lembrando, né? De pessoas que guardaram aquilo que elas receberam de Deus. Deus até usou profetas, Deus deu sonho para as pessoas, até em pregações Deus falou, em músicas, que Ele estava separando elas para uma grande obra. Eu conheço uma pessoa assim,
O Senhor falou por muitos profetas, pessoas que têm a palavra de sabedoria, né? Palavra de ciência, palavra de sabedoria, que traz ali uma palavra que veio do coração de Deus, né? Algo ali, uma palavra de sabedoria. E Deus usou aqueles profetas para falar com ela. Foram pastores, né? Pessoas de oração, que Deus tinha um chamado muito grande com ela. Que ela ia pregar o evangelho e que ela ia impactar muitas vidas, uma pessoa assim, muito carismática. Sabe essas pessoas que aonde elas chegam, elas fazem amizade? Aonde elas chegam, elas começam, puxam conversa e daqui a pouco estão amigos e daqui a pouco ela tá amiga de todo mundo ali. Essas pessoas que têm essa facilidade, que não é uma pessoa tímida, que não é uma pessoa mais fechada, que não é uma pessoa, sabe? Uma pessoa carismática, que tem o dom de conversar com as pessoas, que tem o dom de atrair o coração das pessoas. Todo mundo gosta. Ai, meu Deus, fulano, tá. E ela ouviu por aqui e por aqui ficou. Eu lembro que as pessoas contavam uma história de uma missionária. Muitos pregadores já contaram essa história. Antigamente, eles falavam muito essa história de uma irmã que recebeu uma revelação de que Deus estava chamando ela para o campo missionário, que Deus enviaria ela para o campo missionário. Ela era jovem e ela ainda nem tinha se casado. E aí ela orou e falou com Deus: ai, Senhor, espera eu me casar? Eu nem me casei ainda. E aí ela se casou. E depois de um tempo que ela se casou, ela teve filhos. E Deus usou outros profetas para falar do chamado, que ela precisava ir para o campo, que ela precisava abraçar a obra. Mas aquela mulher, ela orou e falou novamente com Deus: Senhor, os meus filhos estão pequenos, os meus filhos precisam estudar, eu preciso edificar minha casa, eu preciso de mais tempo. E mais uma vez ela deixou. E os filhos cresceram, e os filhos estudaram, os filhos se formaram, se casaram e tiveram filhos. E quando ela já estava uma senhora, avó, um profeta, Deus trouxe um profeta até a porta dela e falou com ela: eu te chamei ainda na sua juventude e você me disse que eu esperasse. Eu te dei tempo e mais tempo e você não obedeceu o meu chamado. Hoje, há centenas de vidas que foram para o inferno porque você não fez o seu papel, porque você seria usada para pregar para essas pessoas e elas seriam salvas. Então, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3 e no 18, é uma palavra que fala muito forte sobre o atalaia, que fala muito forte sobre isso. Que quando Deus ele tem um chamado conosco, quando Deus ele tem uma obra conosco, tem algo que é para o grupo, é para todos. Por exemplo, o chamado de ir, de anunciar o evangelho é para todos. Alguns, Deus deu o dom de cantar, de pregar a palavra cantando, não é para todos. Alguns, Deus deu o dom de ir para os presídios, não é para todos. Alguns, Deus deu o dom de cuidar de crianças na igreja, de pregar para crianças. Não é para todos. Então, tem chamados que são pessoais. E naquele dia do juízo, meus irmãos, nós vamos prestar contas. Esse testemunho, essa missionária, ela foi até uma igreja e contou esse testemunho para o pastor, muito aflita, muito angustiada, já idosa, já doente, quando ela já não tinha mais como fazer a obra. Então, que nós possamos pensar nisso. Não apenas ouvir o chamado, não apenas ter folhas, mas dar frutos. Cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Continuando aqui, fala sobre a autoridade de Jesus. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade
você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também digo com que autoridade faço essas coisas. Eu também não direi com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Então, meus amigos, Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem um nome que está sobre todo o nome. A palavra diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas mesmo vendo tantos sinais, eles não queriam crer. Mesmo eles estando ali ao lado de Jesus, eles viram Jesus expulsando demônios. Demônios, pessoas endemoniadas que eles viam pelos caminhos e nada podiam fazer. Mas quando eles viram Jesus com autoridade expulsando demônios terríveis, eles escolheram não crer. Quando eles viram paralíticos andando, cegos voltando a enxergar, quando ele viu pessoas se arrependendo dos seus pecados, se voltando para Deus, pessoas que eram criminosas, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que eram de uma vida indigna, mentirosos, né? Que tinham ali uma falsa religião, que tinham ali uma vida totalmente longe do Senhor e se voltaram para Deus e foram transformados, mas nem assim eles quebrantaram o seu coração. E hoje não é diferente, meus irmãos. Muitos já viram testemunhos, muitos já ouviram pregações, até mesmo dentro da sua casa e da sua família. Às vezes o avô, a avó, às vezes um tio, uma tia, que já pregaram e já falaram, e eles já ouviram até testemunhos, mas os seus corações estão endurecidos. Eles não querem, aleluia, crer. Eles não querem se render à verdade que está diante dos nossos olhos. Mas que nós possamos orar por essas pessoas. Que nós possamos orar pelos nossos vizinhos, que nós possamos orar pelos nossos familiares que ainda não são salvos, que nós possamos orar pelas pessoas que estão vivendo dessa maneira, no crime, matando, fazendo maldades, cometendo crimes, golpes, roubando aquilo que pessoas com trabalho árduo conseguiram comprar, conseguiram ter o seu bem. E vem alguém inescrupuloso e dá um golpe, e vem alguém inescrupuloso e rouba. Que coisa triste. E tira vida, e maltrata e violenta crianças. Que nós possamos orar para que essas pessoas cheguem ao arrependimento, para que as famílias voltem a orar dentro de casa, para que as famílias se reúnam e chamem novamente, aleluia, os seus. Vamos hoje à casa do Senhor. Você tem feito isso? Convidado um vizinho? Convidado alguém, aleluia, do seu trabalho, falado de Jesus? Faça isso. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe. Por favor, me dê essa força. Eu preciso do seu apoio aqui para que esse canal chegue a outras pessoas, que a palavra alcance outras vidas. Deus abençoe você no nome de Jesus.